Olá, neste vídeo você vai conhecer a forma geral das equações lineares de ordem superior. Vou mostrar para você quais os casos que estudaremos neste curso. Também aproveito para mostrar a título de ilustração somente algumas situações cuja modelagem envolve equações lineares de ordem superior. Vamos começar definindo a forma das equações lineares de ordem superior. Você já conhece equações de primeira ordem. Vou aqui relembrar rapidamente algumas coisas sobre ela. Nela você encontra um termo linear na derivada primeira, ou seja, em potência 1 da derivada primeira, multiplicado por um coeficiente A1, que pode ser função de x. Pode ser até uma constante, mas só não pode ser função da função incógnita y. Também encontra um termo linear na função incógnita y, com um coeficiente, vamos chamar de A0, que no máximo é uma função de x, não pode ser uma função de y. Pode ser uma constante também. E finalmente um termo que não depende nem de y nem de derivada primeira de y, que pode ser no máximo função de x. Pode ser constante também. Vamos escrever ele como f de x. Para que você tenha efetivamente uma equação de primeira ordem, esse coeficiente A1, o coeficiente da derivada de primeira ordem, tem que ser diferente de zero. Senão, você vai ter uma equação algébrica para y simplesmente, não uma equação diferencial. Caso esse f de x, o termo que não depende nem de y nem de derivada de y, seja identicamente nulo, ou seja, seja uma constante igual a zero, você tem aí uma equação linear homogênea. Caso contrário, vai ter uma equação linear não homogênea. Já o caso de enésima ordem, ele vai generalizar esse caso de primeira ordem da seguinte forma. Você encontra um termo linear na derivada de ordem n, que é o único termo obrigatório, na verdade, para efetivamente você ter uma equação de enésima ordem, e pode ter outros termos, desde que sejam lineares nas derivadas de ordem inferior, até a ordem zero, ou seja, um termo na própria função incógnita. E além disso, um termo que não depende nem de y, nem de derivada nenhuma de y, vamos chamar também de f de x. E assim como no caso de primeira ordem, se esse f de x for identicamente nulo, você tem uma equação linear homogênea. Caso contrário, ela vai ser uma linear não homogênea. Para que efetivamente você tenha uma equação de enésima ordem, é claro, você tem que ter esse coeficiente a n aí diferente de zero, senão a sua equação vai ter ordem inferior a n. Em relação à solução, você já estudou anteriormente a solução da equação de primeira ordem. Para qualquer coeficiente A0, A1 e também para qualquer f de x, você sempre pode escrever a solução dessa equação dessa forma. Em princípio, sempre é possível determinar a função c de x em termos do f de x. No entanto, para a equação de enésima ordem, já não existe uma forma ou método geral de solução para coeficientes A arbitrários. Cada caso é um caso. Portanto, o caso geral, para efeito do nosso curso, ele está fora de cogitação. A gente vai trabalhar em dois casos particulares. Um deles é o caso homogêneo com coeficientes constantes, ou seja, em que f de x igual a zero e todos os coeficientes A são constantes, não funções de x, mas constantes mesmo. Existe um método geral para tratar desse caso, é o que a gente vai estudar aqui. E um segundo caso, que a gente vai estudar também, é do caso não homogêneo, mas conhecendo a solução do caso homogêneo. A seguir, vamos ver alguns exemplos de equações lineares de ordem superior. Um sistema muito importante para o estudo de vibrações mecânicas, oscilações mecânicas, é o sistema massa-mola, no qual você tem um certo corpo de massa m acoplado a uma mola de constante elástica k. E o comportamento mecânico desse sistema pode ser modelado através de uma equação linear de segunda ordem, como eu vou mostrar aqui. Vou escolher o meu eixo coordenado x, da maneira como está mostrado aí no vídeo, na vertical e orientado para baixo. E vou escolher como origem desse eixo a posição de repouso do centro de massa do corpo de massa m. Com isso eu posso descrever o movimento desse sistema através da posição x em função do tempo do centro de massa deste corpo em relação à posição de repouso do sistema, em relação à posição de repouso do centro de massa deste corpo. Quem governa o movimento desse corpo vai ser a segunda lei de Newton, que vai se referir, portanto, à aceleração, a derivada segunda da posição x
em função do tempo t. A segunda lei de Newton, então, nos diz que essa grandeza, massa vezes aceleração, é equivalente à força resultante que atua naquele corpo. Compondo essa força resultante, podemos ter, por exemplo, a força-peso constante, da forma m vezes g, onde g é a aceleração da gravidade. O sinal positivo desse termo indica que essa força está sempre orientada no sentido positivo do eixo, no caso, no sentido para baixo. Temos também a força elástica ou a força de Hooke, que é proporcional ao x de t, porém orientada no sentido oposto. Ela é uma força restauradora. E temos aí uma constante K, que é a constante elástica da mola. Podemos ter também a força de atrito viscoso, que é proporcional à velocidade e se opõe à velocidade. E aí entra também uma constante de proporcionalidade, vou chamar ela aqui de B. Podemos até acrescentar aí uma força externa qualquer, dependente do tempo. Rearrumando então os termos dessa equação, colocando do lado esquerdo todos os termos em xt e derivadas de xt, obtemos isso aqui. Temos aí uma equação linear de segunda ordem em x de t, com coeficientes constantes. Do lado direito, tudo aquilo que não depende de x. É o termo não homogêneo. Uma outra situação em que a gente tem equações lineares é a de modelagem do comportamento de circuitos elétricos que envolvem resistores, capacitores e indutores. Suponha que tenhamos um circuito que tem uma fonte de potencial variando no tempo, um potencial epsilon de t. Suponhamos que esse circuito vai ser atravessado por uma corrente I de t. Vamos supor que esse circuito tem um resistor de resistência R, acoplado em série a um indutor de indutância L, uma bobina, e finalmente um capacitor de capacitância C. Temos aí então esses três elementos, com as suas propriedades físicas caracterizadas por essas constantes, R, L e C. Vamos chamar a carga acumulada em uma das placas do capacitor de Q de T. Por uma questão de conservação de carga, a corrente I corresponde à derivada temporal deste Q de T. O potencial é energia por unidade de carga. Então, por uma questão de conservação de energia, o potencial que é entregue ao circuito pela fonte vai ser distribuído pelos elementos do circuito. Vai ser dissipado no resistor, armazenado na forma de campo magnético no indutor e armazenado como energia do campo elétrico no capacitor. Nós temos então esses três termos proporcionais à corrente, a derivada temporal da corrente e a carga armazenada no capacitor, respectivamente. Arrumando um pouco a equação, é possível escrevê-la como uma equação de segunda ordem, uma equação linear, para Q de T. Temos aí então esta equação, que é totalmente análoga à equação do sistema massa-mola, descrevendo o comportamento desse circuito. Essa semelhança entre as equações, inclusive, é a base do que se chamava de computadores analógicos, usados para simular sistemas mecânicos, usando circuitos eletrônicos. No estudo da mecânica, a segunda lei de Newton é uma peça fundamental. A segunda lei de Newton é uma equação de segunda ordem. Por isso, nos livros de física, não é muito comum você ver equações, pelo menos no contexto de mecânica, com ordem superior a 2. A física tem como foco a resolução de problemas mais fundamentais, mais gerais. Já a engenharia tem por foco a resolução de problemas aplicados, mais específicos. Pelo menos mais específicos que o de física, né? Tudo é relativo. E, em certos casos, os engenheiros preferem combinar as equações mais fundamentais e obter equações que são mais próximas da situação que desejam abordar. Um exemplo simples, mas que ilustra essa diferença de abordagem, pode ser esse sistema daí, composto por dois corpos de massa M1 e M2, com 3 molas acopladas com essa configuração aí, sendo que 2 delas fixas nas suas extremidades, a mola central com uma certa constante elástica K2 e as 2 molas das extremidades com a mesma constante elástica K1. O primeiro corpo pode ser localizado por uma coordenada x1, função do tempo, medida em relação à posição de repouso deste corpo.
O segundo corpo, analogamente ao primeiro, pode ser descrito por uma coordenada x2 medida em relação à sua posição de repouso. É claro que eu posso aplicar aqui a segunda lei de Newton a cada um desses corpos e obteria essas duas equações de segunda ordem, uma para x1 de t e outra para x2 de t. Não vou entrar em muitos detalhes em como a gente obtém cada um desses termos, né? A gente não tem o foco aqui como sendo a física da coisa. Eu estou preocupado só com as equações diferenciais. Bom, o fato é que nós temos essas equações, uma para x1 e outra para x2, e elas são acopladas. Observa que a equação para x1 envolve não só o x1, mas também envolve x2. E a equação para x2 envolve, além do próprio x2, também envolve o x1. Isso já complica bastante o tratamento dessas equações. No livro de física, você vai encontrar um certo tipo de abordagem para resolver esse sistema de equações e separar essas variáveis, reescrever esse sistema em termos de duas novas variáveis, digamos y1 e y2 de t, em que eu teria uma equação envolvendo somente y1 e outra equação envolvendo somente y2, sem misturas entre as duas. Nessa abordagem, eu continuo tendo equações de segunda ordem para as minhas novas variáveis. São os chamados modos normais de vibração, tem a ver com cálculo de autovalores e autovetores. Enfim, essa abordagem também pode ser usada em engenharia. Mas existe uma outra alternativa, que é de combinar estas equações de uma maneira tal que nos leva à seguinte equação para x1. É uma equação linear de quarta ordem, em x1 de t, onde eu não tenho mais a presença do x2 de t. De modo análogo, a gente pode obter também uma equação semelhante para x2, que não faz nenhuma referência a x1 de t. Portanto, é uma outra maneira de desacoplar os problemas. Eu tenho agora um problema para x1 e outro problema para x2. O preço que eu pago aqui é ter que trabalhar com equações de ordem mais alta, ordem 4 no caso. Então vai ser mais comum você encontrar equações de ordem superior a 2 em problemas de resistência de materiais, de elasticidade e assim por diante. Essas equações, elas combinam equações mais fundamentais, em última análise a segunda lei de Newton aplicada às diversas partes que compõem o seu sistema, e outras condições sobre o sistema que você quer abordar. Em outros vídeos vamos abordar a resolução das equações lineares homogêneas com coeficientes constantes e das equações lineares não homogêneas, via método da variação das constantes arbitrárias. Até lá!